Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Felipe, agora a gente precisa discutir aqui o Fernando Diniz, né? Chegou a hora de falar dele. O Vasco informou, né? Tweet oficial, que Fernando Diniz não é mais técnico da equipe. Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobaltini e Evandro Fornari, além do preparador físico Wagner Bertelli, também deixam o clube. O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Bruno Lazzaroni assume a equipe interinamente. Deve estar à frente no duelo contra o Santos na Vila Belmiro na próxima quinta-feira, 19h. A demissão do Diniz é uma bola que a gente vem cantando aqui algumas semanas. Em breve deve ser o Tite, daqui a pouco o Vojvoda também. Acho que são os técnicos mais pressionados, os grandes aqui do Brasil nesse momento. Pela incapacidade de resultados, pelo futebol de baixo nível e pela pressão da torcida, né? No caso, a pressão do torcedor do Vasco com o Diniz e do Cruzeiro com o Tite é maior do que a do Santos do Vojvoda, pelo menos nas arquibancadas por enquanto. Felipe, ano retrasado, o Diniz assumiu, ele começou o ano empregado, com possibilidade de pré-temporada e fazer um ano de um time que tinha acabado de conquistar a América com o Fluminense, que perdeu muito poucos jogadores, e na zona do rebaixamento, na lanterna, foi demitido. No ano passado, ele, apesar de ter feito um péssimo trabalho, no final do ano ele teve a chance de começar mais uma temporada pelo Cruzeiro, e logo a demissão aconteceu com o time melhorando da água para o vinho com o Leonardo Jardim. Esse ano, novamente, ano passado ele classifica o Vasco para uma final de Copa do Brasil e tal, faz uma reta final de Brasileirão deprimente, o trabalho esgarça ele, mas ele tem novamente a chance de começar um trabalho esse ano e novamente é demitido. Depois desses 3 anos do Diniz de fracassos e fracassos e fracassos, que foi tudo que ele acumulou depois da Libertadores, você acha que clubes grandes vão continuar cogitando o Diniz para um treinador, a não ser que seja em momentos de bombeirismo, assim? Cara, eu se fosse dirigente, não apostaria mais no Diniz. Não tem onde se apegar no trabalho dele mais, cara. Ó, nos últimos 6 times que ele passou, só no Fluminense ele teve mais vitórias do que derrotas. Nos últimos 6 que ele treinou. Então, se você quer almejar algo na temporada, se você quer disputar títulos, disputar vaga em Libertadores, ir longe numa Copa, o Diniz não é o nome. Não é o nome. Eu acho que o dinizismo tá caiu em desuso. Vai virar um delírio do passado, assim, cara, daqui pra frente. A gente vai falar, nossa, lembram do Diniz? Caramba, era peculiar o jeito dele, né? Mas, enfim, hoje tá lá no CRB. Tipo, vai ser isso, assim. Infelizmente, cara. Você acha que ele vai ter que dar um passo atrás na carreira agora? Vai, cara. Vai ter que dar um passo atrás e acho que ele precisa dar esse passo atrás. Ele precisa começar do zero, e começar do zero é fazer o que ele fez em 2016, por exemplo. No Audax. Exato. É pegar um time, com todo respeito ao Audax, brinquei aqui do CRB, mas um time de menor expressão em cenário nacional e fazer um grande trabalho. Fazer esse time, esses jogadores um time com jogadores que não são tão conhecidos e tudo mais, revelar, como ele fez lá no Audax e tudo mais. Acho que ele precisa desse recomeço na carreira dele. Dá um tempinho, sai um pouco do holofote, sabe? Dá uma arejada na cabeça, se é possível. E aí depois volta, cara, num time... Acho que o Bragantino, até o Bragantino seria muito pra ele, nesse momento. Eu acho que é Série B. Série B o lance. Cara. Pegar, sei lá. Pegar um Operário, assim. Um time fora do eixo, assim, sabe? Ficar um pouco mais distante. Pra daqui a pouco a gente olha... Você viu lá o time X do Diniz? Como tá bem na Série B? 10 vitórias seguidas e tudo... Sabe? Uma parada assim, cara. Sai um pouquinho do holofote, sai um pouco da discussão, do debate, sai um pouco da pauta. Sabe? Vai dar uma arejada na cabeça, sair um pouco.
depois volta recomeçando a carreira. Acho que o Diniz precisa de um recomeço, cara. Não é normal. Os últimos 6 times que ele passou, só no Fluminense ele tem mais vitórias do que derrotas. Não é normal. Não é normal o time dele tomar gol todo jogo. Não é normal o Vasco ontem no primeiro tempo tomando contra-ataque, sendo que tem 2 jogos. Sabe? É uma loucura. Eu imagino que deva ser uma loucura ter o Diniz como técnico do seu time, assim. Deve ser uma coisa... O torcedor fica com taquicardia vendo o jogo, assim. Que é um jeito totalmente maluco de jogar bola, cara. Um jeito totalmente maluco. E a forma como o elenco vai se esgarçando, tanto psicologicamente quanto dentro de campo. Os jogadores, sabe? Parece que cansam dele. Basta ver o post do Vasco, da demissão. O Vegete e outro jogador que me fugiu o nome agora, que jogavam no Vasco, curtiram o post da demissão do Diniz. Porque, mas, pô, deve ser difícil, cara. O dia a dia, deve ser difícil os treinamentos e tudo mais, assimilar esse jeito kamikaze de jogar bola, assim, sabe? Então, pra mim, o caminho ideal pro Diniz seria recomeçar a carreira dele, como ele fez no Audax lá em 2016, aparecer de novo como uma grata surpresa. E acho que também, cara, cabe uma autocrítica desse jeito de jogar bola, velho. O Diniz precisa ser um técnico mais equilibrado defensivamente, apresentar um pouco mais, sabe? Os times dele são muito expostos, cara. Não dá no futebol de hoje, extremamente físico, de perde, pressiona a todo momento, você ser tão vulnerável defensivamente, assim. Então, acho que caberia, não sei se quem sou eu pra dizer isso pro Diniz, mas basta olhar o retrospecto dele recente, precisa achar um equilíbrio no jeito de treinar suas equipes, cara. Os times dele são extremamente desequilibrados e não sobrevive no futebol de hoje sendo assim, cara. Tanto quanto o Carille não sobrevive sendo extremamente defensivista e um cara que sabe montar bons sistemas defensivos, mas passou do meio é nulo, o Diniz é a mesma coisa, só que na questão defensiva. Ofensivamente ele até sabe armar o time dele ali pra machucar o adversário, mas defensivamente é uma peneira, cara. E sabe o que eu acho, cara? Por exemplo, será que o Diniz não seria capaz de contribuir pro futebol de uma outra forma, sem ser técnico de futebol? Base. O Carille, por exemplo, não seria... O Carille hoje, se ele fosse o técnico de defesa do Vojvoda, seria muito bem-vindo. O cara prefere trabalhar no Atlético de Goiás do que ser um técnico de defesa do Santos? Tem isso também, né, cara? Eu acho que a gente pensa aqui na figura do técnico no Brasil de maneira muito individualista. A gente não pensa nos profissionais do dia a dia, né? A importância que esses profissionais... Isso lá na Europa é muito diferente. Em outros esportes é muito diferente. É muito comum você ver, por exemplo, na NBA, depois do sucesso de um time, os adversários indo atrás, não do técnico, mas indo atrás de alguns auxiliares desses técnicos para compor a sua comissão fixa, tá ligado? Porque eles sabem que esses auxiliares no dia a dia, as informações lá correm muito mais do que aqui em termos das capacidades desses caras. Não fica um pensamento binário só nas costas do head coach, no caso, né? Do cara que comanda o time. Será que o Carille... é um auxiliar, né? Então, será que o Carille não seria um ótimo técnico de defesa para um time... Porra, eu adoraria que o Carille estivesse no Santos hoje montando a defesa, mas que o Vojvoda continuasse sendo treinador. Sabe quem tomando fez decisões. Esse caminho, Rodolfo? Quem? Gabriel Reis, cara. Não, é Hoje mesmo? ele é Não sabia. Hoje ele é auxiliar do Arteta no Arsenal. Aí, ó. Ele não é técnico Ele mais. preferiu, para além de ser um técnico aqui da América do Sul, ele preferiu ser um auxiliar de um clube grande da Europa, assim. E ele fez sucesso como técnico aqui na América do Sul, no Vélez e tudo mais. Chegou a apresentar bons resultados, mas, cara, largou a função de treinador e foi ser auxiliar do Arteta no Arsenal, que é líder hoje da Premier League. E foi líder da primeira fase da Champions League. Por que o Diniz não pode tomar esse caminho? Porque, cara, eu acho que o Diniz entende futebol. Óbvio. Claro que entende. Se bobear, entende até mais que a gente. Óbvio que sim. Mas, cara, como treinador, parece treinador principal, né? De repente ir de auxiliar, de repente trabalhar numa base, ter uma carreira mais respeitável. Contribuir, né? Contribuir mais numa outra linha, assim, sem precisar se exaltar, ser aquele cara que ele é muitas vezes, né? Pô, eu vi o Paulo André no Charla lá 2 dias atrás, falando, pô, o Diniz
me fez gostar de futebol de novo. Eu vi o Rafael Veiga falando sobre ele. Pô, o Diniz mentiu pra mim, mas me levou no psicólogo nesse dia e salvou minha carreira, porque eu tava entrando em depressão. Tipo, é o cara mais diferente que eu já vi no futebol, adoro ele. Vários jogadores têm esse depoimento sobre o Diniz, da questão humana. Só que aí a gente pega essa coisa bonita, né, que o Diniz tem, que muitos jogadores confirmam, só que aí ela fica meio que incoerente com as atitudes dele dentro de campo, com jeito destemperado, com jeito de falar com alguns jogadores que não são os medalhões dos times. Fica meio como a gente não tem como defender o Diniz mais, assim. Sim. Acho que vai cair em desuso, cara, o dinizismo. Sim. Infelizmente, cara. É isso. Surgiu como um técnico em 2016, eu lembro, pô. Você falava que ele era o novo Guardiola, a coisa mais diferente que já aconteceu no Brasil. Meu Deus, esse cara tem que ser cuidado. Não só, mas várias pessoas da mídia falavam isso. E o cara hoje é isso aí, cara. Virou isso aí. É uma grande pena. Um técnico que passou, inclusive, pela seleção brasileira, cara. Uma grande pena. A trajetória do Diniz é um negócio muito bizarro. Ele tinha tudo para ser o cara capaz de mudar a nossa perspectiva aqui, até mesmo com relação ao perfil de técnicos que a gente busca, né? Porque depois do sucesso da escola gaúcha no Brasil, isso fez muito mal ao Brasil, o sucesso da escola gaúcha aqui. E o Diniz, ele era alguém que permitia a gente quebrar esse pacto da escola gaúcha e ter um outro tipo de jogo. Mas a verdade é que o Diniz não é responsável pelo que as pessoas esperaram dele, tá? Ele é responsável pelo trabalho dele. E aí a gente critica e elogia. A gente criou uma expectativa. Mas eu acho que também a gente criou uma expectativa que se mostrou completamente errada, né? Enfim. Exatamente. Criar expectativa é uma merda. Felipe, aliás, as coisas estão feias pro Vasco, inclusive pros vascaínos. Você viu isso aqui, cara? O quê? Esse cara aqui, ó, ele é um influencer do Vasco. E aí ele foi interrompido pela mãe dele ao longo da live, cara. Porra, velho. Vamos ver isso aqui, ó. A mãe dele xingou. Vamos dar uma olhada. 22 foi quando essa empresa entrou dentro do Vasco da Gama. Daí o café. Vem. Seu filho de manhã faz essa merda aí, acordando todo mundo. Tudo bem. Não quero saber de mais, eu quero que você arruma. Tá fazendo essa merda aí, acordando todo mundo, eu não quero saber mais nada. Cara, se muda aqui. Eu quero que você arruma suas coisas e se muda daqui. Beleza, tudo bem. Ou você vai ou eu vou. Tudo bem. Ou você vai ou eu vou. Sua vida em todo milagre, vai acabar. Tudo bem. Eu sei que eu te compreendo, te compreendo. Caralho. Pra mim chega. Gente, vamos continuar aqui. Eu compreendo ela. É difícil. Isso acaba acontecendo e criando isso. Eu compreendo ela. A gente tem que fazer o nosso trabalho aqui. E quando eu fico nervoso, eu me altero, claro, vai ser uma parada meio complicada, mas infelizmente eu tenho que fazer. Tipo os outros canais. 22 foi contra essa. Caralho, coitado, velho. Pô, incomodando a senhorinha ali também, falando alto, pô. Vai falar alto igual eu, mora sozinho, tio. Incomodar a senhorinha. Cara, ainda bem que eu saí de casa, cara. Eu já passei por isso aí também. Já passei, cara. Já passei. Mas minha mãe não falou desse jeito comigo, né? Mas ela, pô, fala baixo aí. Sai fora, cara. Hoje eu posso gritar à vontade aqui que ninguém me ouve. É isso. Nada como a liberdade, né? Velozão, primeira coisa em anos que o Ricardinho fez de bom. O romuleiro Andrei Rei com a dica de carreira pro Diniz no X. Deixa eu ver o que o Andrei falou. Eu não vi. Andrei Rei é foda, que ninguém sabe falar o sobrenome dele. Hate talk. Cadê? O que ele falou sobre o Diniz? Aqui, ó. Dinizaço tinha que pegar um time sem pressão,
meio rico com dinheiro de prefeitura. Um desses que chegou na Série A após um trabalho sério e bem feito, que todo mundo fala sem acompanhar e fazer dinastia. Ele nasceu para ser o adversário perigoso lá para os times grandes. Uma espécie de fase da água do Mário para incomodar protagonistas do campeonato. E quando o trabalho der certo, o time dele chegar à pré-Libertadores com o menor orçamento da Série A, ele precisa resistir à tentação de assumir o Santos. Feliz é o homem que sabe o seu lugar. Tirou o Santos pra merda aí, velho. Muito bom. Eu não achei que ele tirou o Santos pra Não, merda. tô zoando, pô, mano. Tipo, Eu acho que pelo já assumiu o Santos. Pô, não, mas claro é que o Santos vai atrás. então o Santos certeza que vai estar procurando o técnico, mas ao mesmo tempo, tipo assim, feliz é o homem que sabe o seu lugar. Ele é técnico não pro Santos, é técnico pra time desse tamanho, assim. Achei que ele tirou o Santos pra merda, não. Achei que ele foi muito bem. Não, mas brincadeiras à parte, é basicamente o que eu disse, cara. O Diniz tem que pegar um Cuiabá da vida aí, sei lá, ó. O pessoal tá falando do Guanais no Vasco, né? Duvido muito, o Guanais recusou o Botafogo no início do ano, né? Pra ficar no Mirassol. Não sei se o Guanais toparia essa bomba aí de assumir o Vasco e sair do Mirassol, mas o Diniz poderia. Ele ser não o quis, técnico o do Mirassol. Guanais não quis assumir o Botafogo, velho, vai pro Vasco. Acho difícil.